boa noite a você que está conosco. Nós estamos mais uma vez juntos para adorar o Senhor, aprender dEle, buscar a presença dEle, que Ele é digno de toda honra, toda glória, toda exaltação. Que você possa nessa noite aquietar o seu coração, aquietar a sua alma, buscar um descanso dentro do seu coração, na presença dEle. Porque é na presença dEle que nós encontramos o complemento, a satisfação, a realização de todas as necessidades interiores, todas as necessidades espirituais, toda a resposta está nele. E a forma de nós encontramos a resposta quando nós buscamos em adoração. Então vamos adorar nessa noite? Amém? Mesmo que você não conheça a canção, você pode colocar o seu coração na presença daquele que é, Ele foi, sempre será Jesus, o nosso Senhor absoluto, amado da nossa alma, digno de todas as coisas. Nós te adoramos, Jesus. Nós exaltamos o teu nome. Nós te glorificamos. Nós levantamos para ti um trono. O Senhor é o nosso amor maior. Reconhecemos o quão infantil nós somos e assumimos a condição de dependência total ao Senhor. E nós entendemos que a tua palavra diz que Jesus falou que aquele que não for como uma criança, aquele que não for tão dependente quanto uma criança, não poderá enxergar o reino dos céus. Nós colocamos de lado toda a nossa autossuficiência, toda a nossa sabedoria, colocamos de lado tudo que nós somos, reduzimos nosso ser, para que possamos compreender mais de Ti, depender mais de Ti, depender mais do Teu amor, mergulhar mais na Tua presença, Teu abraço, Teu afago, Teu amor. Queremos o Teu amor, Senhor. Queremos Te conhecer mais.
cada respirada, a cada passo, a cada piscar de olhos, meu coração deseja por Ti, por escutar a Tua voz, por sentir a Tua presença e desfrutar do Teu amor. Meu coração arde por Tua presença, e quanto mais eu Te busco, quanto mais eu Te conheço, mais arde dentro de mim o desejo de Te conhecer mais. Deixar que esse fogo purificador queime em meu coração, tirando de mim toda tristeza, tirando do meu coração toda ansiedade, tirando do meu coração todo vazio, porque o Senhor preenche todos os espaços. O Senhor inunda como uma enxurrada, como uma água que vai avançando dentro de mim, fluindo vida, fluindo alegria, fluindo paz, fluindo em fé, fluindo na certeza que em Ti, na Tua presença, no Teu colo, nós encontramos o descanso para as nossas almas. E é maravilhoso. Maravilhoso tem o Teu descanso, a Tua graça, sim. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder escutar a Tua voz e sentir o Teu amor e andar na Tua verdade. Te adoro, Senhor. Uma vez, boa noite. Boa noite. Você que chegou depois, você que entrou depois na live, você que está assistindo depois pelo YouTube, você que tem participado conosco, é para você que nós gastamos esse tempo para ensinar daquilo que o Espírito Santo tem colocado em nossas vidas. Então, a adoração e o louvor, isso não é para você não, isso é para o Senhor. Mas a palavra que Deus tem colocado no nosso coração, essa é para você. E o nosso único desejo é que você possa despertar para buscar a Deus, despertar para a presença dEle, despertar para o amor dEle que excede todo entendimento, despertar para viver a verdade do Evangelho. A verdade de quem Deus é. Amém? Continuando na série Personalidades, esses dias Deus tem colocado no meu coração para pegar exemplos de homens na Bíblia e mulheres que passaram pela história, que foram relatados, para a gente aprender com eles, certo ou errado, mas as experiências dele são experiências que influenciam a nossa vida, que tem como são um espelho para nós. Porque aquilo que aqueles homens passaram, ainda que tenha sido em outra época, com outro período da humanidade, e que tantas coisas que nós temos hoje, como eletrônicos e redes sociais e transmissão, tantas coisas que nós temos hoje eles não tinham lá atrás, mas o coração do homem é o mesmo. E as coisas que faziam eles tomar as atitudes lá atrás, as
emoções, os sentimentos que impactavam nas decisões que eles faziam, que eles tomavam, são os mesmos sentimentos que são fundamentais para a gente tomar as decisões hoje. Por isso que é importante a gente pegar esses exemplos. E hoje nós vamos falar sobre Balaão. Profeta Balaão. Ah, profeta Balaão. O profeta Balaão tem muito a nos ensinar. Muito nesses dias. Vamos começar Números. É o quarto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Número capítulo 32 começa a história de Balaão. Primeiro, em que época da história Balaão viveu? Balaão foi um profeta da época que o povo de Israel estava perambulando, vagando no deserto, no Êxodo. Então ele está situado naquele momento entre o povo saiu do Egito e o povo estava rodeando a terra sem conseguir entrar na terra prometida. O período de deserto mesmo do povo de Israel. Balaão era um profeta de Deus, no entanto, ele não fazia parte do povo de Israel. Que uma coisa que eu quero ressaltar aqui antes de falar sobre Balaão é que existiram homens que serviam a Deus na época do Velho Testamento, mas que não faziam parte necessariamente do povo de Israel. O primeiro exemplo que nós temos é Matusalém. Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote do Deus vivo. Abraão então se encontrou com Melquisedeque e Abraão ofereceu sacrifícios a Melquisedeque, deu dízimo a Melquisedeque. Matusalém. Eita, problema linguístico. É? Parecido, é Melquisedeque. Não, Melquisedeque é anterior, Matusalém. Estou confundindo. E aí Abraão ofereceu a ele exemplo. Outro exemplo que nós temos é Jetro, sogro de Moisés, que também diz que ele era sacerdote de Deus Altíssimo, no entanto ele não estava junto com o povo lá no Egito. E aqui nós temos o exemplo de Balaão, que era profeta de Deus e não fazia parte do povo de Israel. Números 22. Tendo os filhos de Israel acampado nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó, Números 22, a partir do capítulo 1. Viu Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo desse povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Balaque era o rei dos moabitas. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. E Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era o rei dos moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem agora, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. Chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Então Balaão disse: ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa
e talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão, não irás com ele, nem amaldiçoarás o povo, porque é um povo abençoado. E aqui começa a história de vida de Balaão na Bíblia. Balaão era um profeta de Deus. Balaão, ele escutava Deus e aquilo que ele falava, que Deus falava com ele, acontecia. Balaque, vendo o povo que rodeava a terra, disse assim: nós precisamos de ajuda espiritual para combater esse povo. Vamos atrás de Balaão. E Balaão foi, disse: o que Deus falar para mim, eu vou falar. Balaão não conhecia o povo de Israel. E Deus disse: Balaão, esse povo é abençoado. Você não vai profetizar contra ele. Balaão chegou para o povo e disse: olha, eu não vou poder profetizar contra ele. Eu não vou continuar o texto porque é longo, mas segunda vez, Balaão foi ao Senhor, disse: espera mais uma vez. E mais uma vez o Senhor disse: não, você não vai com eles porque é um povo abençoado. Terceira vez, Balaão foi falar com o Senhor e o Senhor disse: vai dessa vez. Vai lá, mas você vai falar o que eu te disser. Você não quer ir? Você não está insistindo? Então vai. E Balaão foi. E nessa caminhada de Balaão, junto com esses homens, a terceira vez, aconteceu o fato mais inusitado da história de Balaão e a única vez que aconteceu isso na história da humanidade. Versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, montou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira do Senhor, porque ele foi. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos iam com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta até fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e de outro. Vendo, pois, a jumenta que o anjo do Senhor cozeu-se contra o muro e comprimiu contra esse o pé de Balaão, e por isso ele tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão, e acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, e o qual disse a Balaão: o que te fiz eu? Porque me espancou já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim. Tivera eu uma espada na mão, agora eu te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, e que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Por acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. E Balaão, versículo 34, disse ao anjo do Senhor: pequei porque não soube que estava neste caminho, para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser falarás. E assim foi Balaão com os príncipes de Balaque. Para Balaão chegar lá foi uma dificuldade. Por quê? Porque Balaão, uma parte mais na frente, que ele diz assim: Balaão, aquele que vê, aquele que consegue enxergar, aquele que adora de olhos abertos. Só que Balaão não conseguiu enxergar o anjo na frente dele nesse caminho que ele ia. Enquanto a jumenta conseguiu. Por que não conseguiu enxergar? E esse é o exemplo que a gente tira para Balaão. O primeiro exemplo que a gente tira de Balaão para nós hoje. A obstinação, ela cega o homem. O pecado, ele cega o homem.
Quantas vezes eu conversei com pessoas que vieram me contar situações e falaram assim, mas olha, o único caminho que eu tenho é esse aqui, eu não tenho outra coisa para fazer. E aí, olhando de fora, eu tive que conversar com a pessoa e procurar mostrar a ela que a visão dela estava limitada. Por quê? Porque a pessoa estava cega pelo pecado. Qual era o pecado de Balaão? Balaão era profeta de Deus. Só que Balaque ofereceu muito dinheiro para ele. E a avareza estava no coração dele. Ah, como ele queria ir. Só que ele sabia que se ele falasse algo que Deus não falou, a fama, a história, a vida dele como profeta ia cair por terra. Ele não poderia falar, mas ele queria falar. E ele não conhecia o povo. E ele foi e tentou ir e chegou no momento em que um animal irracional teve que mostrar para ele que ele, sendo profeta de Deus, não estava conseguindo enxergar as coisas. Não estava conseguindo enxergar que Deus estava com aquele povo, que era o povo que estava sendo direcionado por Deus para fazer, naquele momento, a limpeza na terra. Porque a obstinação de Balaão estava cegando ele. E aí a gente compara de como uma mula. E ela falou assim, tantas vezes eu fui tua mula, fiz isso alguma vez? Não, não fez. Se eu tivesse uma espada agora eu matava você. Mas você não está vendo o anjo ali na frente? E aí o Senhor abriu os olhos dele. E aí ele se arrependeu naquele momento. Falou assim, se é para voltar, eu volto. Eu falei, não, você vai. Mas você vai falar aquilo que eu disser. Continuando. Capítulo 23 de Números. Quando Balaão foi até lá, Balaque pegou ele e levou a primeira vez para um lugar alto e falou assim, olha aí o povo, esse é o momento, faça os altares. E Balaão então fez o primeiro, Balaque fez 7 altares, sacrificou ao Senhor, para então vir a presença do Senhor e Balaão poder profetizar. E aí quando ele foi começar a profetizar a primeira vez, ele não teve como falar aquilo que fosse maldição, porque só vinha bênção. No capítulo 8, no versículo 23, ele fala assim, como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como eu posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Como é que eu posso lançar uma palavra de derrota contra alguém que Deus não quer que seja derrotado? Como eu posso falar maldição se Deus só quer que fale bênção? Como eu posso amaldiçoar quem Deus não quer amaldiçoar, se eu sou profeta de Deus? Como eu posso amaldiçoar quem não é amaldiçoado? E aí quando nós vamos para Tiago fala assim, como pode de uma mesma boca proferir bênção e maldição? Como pode de uma fonte sair água doce e água amarga? Não pode. Como pode cristãos que estão cheios do Espírito Santo, carregados de amor, amaldiçoar as pessoas nos dias de hoje? Pode? Não pode. Primeiro, se amaldiçoar, se sair da sua boca, a maldição vai vir sobre você. Por quê? Porque como você pode amaldiçoar quem Deus abençoou? Eu quando entendi isso, sobre essa questão de bênção e maldição, quando eu entendi que eu sou abençoado por Deus, quando eu entendi que a bênção de Deus está sobre mim, eu percebi que não existe palavra contrária a meu respeito. Ainda que fale, mas ela não vai ter efeito contra mim. Não existe maldição contra mim. Tudo aquilo que era maldito na minha vida foi encerrado no momento que eu entreguei a minha vida para Jesus. A partir desse momento eu sou abençoado por Ele. Se vier alguma rebordosa na minha vida, vai ser consequência de um pecado que eu cometi, não por uma maldição. Eu não sou amaldiçoado. Aquele que está em Cristo não tem como ser amaldiçoado. É uma pessoa abençoada. A bênção de Deus está sobre nós, assim como estava sobre o povo de Israel. E aí a pergunta é, como pode ser amaldiçoado quem Deus não amaldiçoou? Então, quando nós vemos hoje várias pessoas falando sobre bênção e maldição, quebra de maldição. Eu fiz tanta quebra de maldição da minha vida, e depois eu percebi que eu perdi tanto tempo porque não existe maldição na minha vida a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus.
Porque Jesus não tem maldição. E tem pessoas hoje perdendo tempo com tantos rituais e tantos sacrifícios e tantas palavras proféticas de quebra de maldição. Tudo isso por um motivo, porque não entendem e não acreditam que se você está em Cristo, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Balaão sabia disso. No segundo momento, quando Balaão foi profetizar, foram 3 vezes que ele tentou profetizar. Balaque levou para um monte, ele viu uma parte do povo e aí fez os altares e tentou profetizar, amaldiçoando, não conseguiu, foi aquela primeira vez. Na segunda vez, ele disse assim: Deus não é homem para que minta, versículo 19, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo ele falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, e ele abençoou e não posso revogar. Falar que não tem como. O povo saiu abençoado. E se você não quer se juntar a ele, se você não se converter, se você não quer ser um deles, infelizmente você vai ser destruído. É assim que vai acontecer. Isso era o Balaão falando. Pois, versículo 23, contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora, se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. E essas foram as profecias que Balaão falou 3 vezes no monte. Ele não tinha como ele dizer algo contra, não tinha como ele lançar a maldição contra o povo. Ele não podia amaldiçoar. Mas aqui vem então a estratégia de Balaão para não perder o dinheiro. Capítulo 24. No capítulo 24, cliquei errado aqui, 23. No capítulo 24, versículo 1, vendo Balaão, que parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi desta vez como antes ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto, e Deus falou com ele. E no versículo 10, depois de mais uma vez Balaão ter abençoado a Israel pela 3ª vez, a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele palmas, e disse Balaque a Balaão, chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, porém agora 3 vezes você abençoou, somente abençoou. Agora, pois, vai-te embora para a tua casa. Eu disse que te acumularia de honras e riquezas, mas o próprio Senhor te privou de todas elas. Eu disse a você que você ia ganhar dinheiro com isso, Balaão. Só que você não fez a maldição que estava no contrato. Você não cumpriu o acordo comigo, então o próprio Deus que não quis que você amaldiçoasse o povo, tirou de você o dinheiro. Então Balaão disse a Balaque, não falei eu também aos teus mensageiros que me enviou, dizendo, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia transpassar o mandado do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal, o que o Senhor falar, isso eu iria falar. Agora eu vou ao meu povo e vou avisar do que esse povo vai fazer ao teu nos últimos dias. E essa foi a palavra de Balaão, e depois vem a profecia, e no versículo 25, então Balaão se levantou e se foi, e voltou para a sua terra, e também Balaque se foi pelo seu caminho. E você fala assim, mas a história terminou aqui. No capítulo 25, no versículo 1, fala assim, habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Moabitas era o povo de Balaque. Qual foi a estratégia que Balaão usou? Eu estou com um problema de linguística sério. Qual foi a estratégia que Balaão usou? Balaão falou assim, o povo que é abençoado, não tem como quem está de fora
amaldiçoar, a não ser se ele mesmo buscar para si maldição. E aí Balaque falou: sim, continue. E o que aconteceu foi que Balaão orientou ao povo de Moabe que separasse as mulheres mais formosas e introduzisse no meio do povo. E essas mulheres não só fizeram os homens de Israel se prostituir, como também começou a desviar a atenção dele para outros deuses. Se você ler no capítulo 25, sabe o que aconteceu com o povo? O povo perdeu uma guerra. Por quê? Porque ele se contaminou. Foi ele que tomou para si a condição de erro. Quando um cristão, alguém que serve a Deus, sofre uma afronta, sofre uma perda, saiba de uma coisa: não foi uma maldição que veio sobre você pregada por alguém, não foi alguém que amarrou seu nome na boca do sapo, ou colocou numa trouxinha e jogou em cima da casa, ou como é outra mandinga que faz por aí. As falhas que vêm sobre a minha vida, aquilo que acontece de ruim, aquilo que eu não consigo vencer, eu sei que é por um motivo: pelo pecado, pela falha que ainda habita em mim. Entenda, não existe maldição sobre você. O que existe é consequência do seu pecado. Consequência essa que pode ser mudada a partir do momento que você se arrepender. Nós falhamos muitas vezes? Falhamos. Essas falhas trazem consequências para nossas vidas? Trazem. Como aconteceu com o povo de Israel. E Balaão sabia disso. Então, o povo é santo. O povo está consagrado. Moisés está lá na frente dele e está orientando o povo. Arão está oferecendo sacrifício. Está tudo funcionando direitinho. Precisa quebrar essa engrenagem aí. Não vai ser eu amaldiçoando daqui do monte que vai destruir eles, não. É de dentro para fora que eles serão destruídos. Precisamos contaminar o coração do povo. Com o que, Balaão? Mulheres, prostitutas, idolatria. E o povo como é que diz lá novamente no versículo: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e se inclinou aos deuses dela. E juntando-se Israel em Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E aí houve todo um processo de contaminação. E vários foram mortos. Todos aqueles que se contaminaram tiveram que morrer para que o povo não fosse totalmente destruído. E depois disso, no livro de Josué 13, fala que quando faz a contagem das terras, e em relação aos moabitas, ele fala assim, que depois que o povo se purificou, eles foram então e destruíram os moabitas, e Balaão foi morto pela espada dos israelitas. E essa é a história de Balaão, o profeta que escutou a jumenta falar, o profeta surdo, cego, o profeta obstinado por uma avareza, obstinado por um pecado, obstinado por uma condição de que ele queria aquilo ali, mesmo sendo profeta de Deus, mas o coração dele não conseguia se inclinar para entender qual era a direção e a vontade de Deus, ainda que ele soubesse, mas ele não queria fazê-lo. E aí, quando nós vamos para o Novo Testamento, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Pedro, quando ele fala de Balaão. E aí, esse para mim é um dos capítulos mais pesados da Bíblia. E ele é tão atual, e quando a gente pega o exemplo dele, que ele falou em relação a Balaão,
Quando a gente pega, quando Pedro falou isso no Velho Testamento e traz para nós hoje, Jesus, tem misericórdia. Observe o que Pedro fala, 2 Pedro capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Desculpa. Introduzirão dissimuladamente. Balaão falou assim, eu não vou conseguir destruir esse povo daqui. Sem eles perceberem, começa a introduzir. Tenha paciência, Balaque. Vai colocando pecado no meio do povo, vai colocando novas doutrinas, vai colocando novos ensinos, vai dissimulando o povo da verdade. É assim que se destrói o povo de Deus, é assim que se destrói a igreja, é assim que se destrói o evangelho. Vai dissimulando, vai continuando. Falsos profetas que vão colocando heresias destruidoras, que chega até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Doutrinas que começam em Jesus, mas elas vão disseminando aos poucos, até chegar ao ponto de negar o próprio Jesus. Será que não existem igrejas hoje que se dizem cristãs que falam que Jesus não é o Cristo? Parece ilógico, né? Mas se você for olhar, tem toda uma estrutura doutrinária para dizer isso. Se dizem cristãs, mas não pregam Jesus como Cristo, como Salvador, como Senhor da Glória. Como? Foi de cima, foi construindo. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, por causa deles será infamado o caminho da verdade. E também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, e para eles o juízo lavrado ao longo do tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pedro falou naquela época, cuidado, que terão profetas que vão chegar no meio de vocês, movidos de avareza, igual Balaão, e vão fazer comércio de vocês, vão querer mercadejar a palavra da fé, vão querer sugar de vocês toda a lã, vão querer comercializar dentro da igreja. Acho que não preciso nem comentar isso, né? Versículo 12. Esses, todavia, são como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também serão destruídos. Balaão foi destruído pela própria palavra, pela própria estratégia dele, porque foi o povo de Israel a quem ele ensinou Balaque a contaminar, que matou ele. Esses receberão injustiça como salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Eles são como nódoas e deformidades. Eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Pedro falou assim, olha, no meio de vocês tem homens que são injustos, que praticam imoralidades à luz do dia, que vivem na luxúria. Eles são como nódoas, como lodo, como deformidades. Eles se regalam nos seus próprios misticismos e se envaidecem nas próprias doutrinas falsas, enquanto estão se banqueteando, ou seja, enquanto estão ceando no meio de vocês. Come na sua mesa, mas está te enganando, está tentando te roubar. Entra na tua casa, mas quer sugar você, quer matar, quer destruir você. Tendo os olhos cheios de adultérios, são insaciáveis no pecado, enganando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Como a avareza, desde Balaão e aqui nos dias de Pedro, contaminou a igreja. E não hoje nós vemos homens que escutam Deus, que falam de Deus, que sabem a verdade, no entanto estão cegos pelo pecado,
cegos pela ganância, cegos pela avareza. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Abandonando o reto caminho. Quando fala abandonando o reto caminho, porque foram homens, são profetas de Deus, pessoas que começaram em Deus, mas em determinado momento, o prêmio de Balaão, o caminho de Balaão, o prêmio da injustiça, corrompeu o coração e eles tomaram outra direção. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por um temporal, e para eles está reservado a negridão das trevas. Porquanto eles preferiram palavras jactanciosas de vaidade, engodaram com paixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Você está no erro, você quer fugir do erro. Eles vêm, enganam você com palavras e fazem você achar que está saindo do erro, mas entram e cometem outro erro. Jesus falou isso, ele falou assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que rodeais os céus e a terra para fazer um novo convertido, e quando o fazem, fazem deles filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Existe um rigor tão grande na palavra quanto a homens que conhecem a verdade e utilizam da própria verdade para enganar as pessoas. Homens que conhecem a verdade, mas usam da própria verdade para alimentar a avareza, para alimentar o pecado, para alimentar a lascívia. Homens que não andam em arrependimento. Se arrependeram lá atrás no momento, mas agora o coração deles se contaminou. Entenda, não basta você se converter e pronto, acabou tudo. Jesus, ele é um caminho. Um caminho é constante, é um andar na verdade. É um dia após dia buscar uma direção em Deus. Tem tropeço nesse caminho, você pode dar topada, você pode pisar na lama, pode. Mas o importante é você estar andando no caminho. O fundamento da verdade e a direção de Deus tem que ser a motivação, o motor, tem que ser aquilo que governa a sua vida, tem que ser a essência da sua vida. Quando você perde isso, quando você deixa de andar na verdade, quando você deixa de andar em amor, quando você deixa de andar na direção do Espírito Santo, quando você começa a levar a sua vida para a avareza, para a luxúria, para o pecado, e começa a criar doutrinas para justificar o seu pecado, você já saiu do caminho. Só que essas pessoas, a maioria delas, são profetas dentro da igreja, que se banqueteiam com você, que comem com você, que estão junto com você, mas o coração deles está contaminado. Como eu tenho visto isso nesses dias. E me dói o coração de ver homens que pregam de uma maneira tão maravilhosa e comovem as pessoas, no entanto, são sepulcros caiados, o coração está cheio de imundícia. É uma coisa aqui, e quando você vai para os bastidores, atrás dos púlpitos, das reuniões secretas, é nojento. Eu não tenho outra palavra para identificar. Mas Pedro falou que para esses está reservado o fogo eterno. Então o que cabe a gente é o quê? Andar na verdade. Porque depois de eles terem se escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram de novo ser vencidos. O seu estado atual tornou-se pior do que o primeiro. Você estava no pecado, conheceu Jesus, saiu. Conheceu a verdade, começou a andar em Deus. Só que lá na frente você pega e volta de novo para o mesmo lugar. Ou pior, porque agora você conheceu a verdade, você volta numa situação pior, porque agora você está livre e você está consciente de que você quer mesmo é a bagaceira. Melhor para esse fora que nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecer voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz o adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a se enrolar no lamaçal.
A igreja, ela cresceu muito. Quando eu falo igreja, não é uma igreja específica, a igreja, a palavra, o conhecimento sobre Jesus e sobre Deus cresceu muito e teve muito poder. Talvez hoje tenha mais poder do que teve na Idade Média. Porque na Idade Média o povo não acreditava na igreja, o povo vivia oprimido, o povo era obrigado a obedecer, se não obedecesse morria. Mas hoje, a igreja como uma instituição grande e poderosa tem se contaminado por muitos, não todos, mas por muitos homens que se utilizam desse poder para sugar das pessoas, para enganar as pessoas, para andar na mentira, para alimentar as suas próprias concupiscências, a sua lascívia, o seu pecado, para alimentar a sua vaidade. Homens que, como Balaão, amaram o prêmio da justiça. Gostaram do dinheiro. E fizeram de tudo para manter as pessoas contaminadas com o pecado, porque assim eles vão ter mais lucro. Não querem que as pessoas sejam libertas. Hoje tem sido muito notório a gente perceber homens que não têm andado na verdade. Em Judas, quando ele está falando sobre também os falsos profetas, Judas é uma carta maravilhosa, é uma folha só, eu aconselho você a ler várias vezes. Em Judas 11 ele fala: ai daqueles, porque eles perseguiram pelo caminho de Caim, que é o caminho do ciúme, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Estes são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumaram suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Os tais, eles são murmuradores, estão descontentes, andando segundo as suas próprias paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, movidos por motivos interesseiros. Árvores frondosas, mas que não têm frutos. Bajuladores por motivos interesseiros. Enganadores. Homens que estão nas festas, que falam muito, que têm uma eloquência muito grande, que levam multidões para se banquetear, para sugar, para pastores que a si mesmos se apacentam. Pastores que não entendem da humildade, que não entendem do amor, que não entendem de uma condição de simplicidade. Precisamos ficar atentos a isso. E Judas, ele deixa claro aqui, ele falou assim: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, dos quais nos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões. São estes os que promovem divisões carnais e não têm o Espírito. Mas vós, porém, amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ele fala assim, queridos, a igreja, isso lá no Novo Testamento, no começo da igreja, ele fala assim, a igreja está contaminada por homens que são enganadores. A igreja está contaminada por mentirosos. A igreja está contaminada por várias árvores sem frutos. Cuidado, eles promovem divisões sensuais, eles não têm o Espírito, mas vocês, amados, procurem edificar a vossa fé santíssima, a vossa fé pura, a vossa fé verdadeira, orando em línguas. Entra no teu quarto, busca a presença do Senhor, porque é na presença do Senhor que você vai conseguir discernir os falsos profetas, porque quando a palavra do Senhor falar ao seu coração,
Você vai poder saber se um homem, aquilo que ele está falando, é de Deus ou não é de Deus. Presta atenção, porque a igreja está repleta de enganadores. Muitos. Mas muitos. Muitos. E aí você pode perguntar assim, mas como saber que você também não é um enganador, pastor? Eu digo para você, entra no teu quarto. Busca a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai confirmar no teu coração se eu estou aqui para enganar você ou se eu estou aqui para ajudar você. É o Espírito Santo que dá a direção. É através de uma intimidade com Deus que você vai ter a direção do Espírito Santo para poder discernir aquilo que está sendo ensinado que é segundo a vontade de Deus ou aquilo que é falsa profecia, aquilo que são falsos profetas, falsos mestres, enganadores que caminhando para o inferno querem levar você junto com eles. É preciso buscar a presença do Senhor. Por isso que a direção que o Espírito Santo tem me dado é ensinar as pessoas a entrar no quarto e buscar intimidade com Deus, conhecer Ele, andar na presença dEle. Para terminar, Apocalipse 15 foi a última menção da Bíblia em relação a Balaão. Apocalipse 2:14. Nas cartas, são 7 cartas que João escreveu para as 7 igrejas. Quando ele escreve a carta à igreja de Pérgamo, ele fala assim no versículo 14: Todavia, tenho contra ti algumas coisas, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Balaão ele se usou da condição de profeta de Deus. Como ele conseguiu convencer aquelas pessoas, os homens, que eles podiam se prostituir? Ele era dissimulado, ele foi dizendo, ele foi falando, ele foi fazendo eles entenderem que eles não iam se contaminar. Eles foi ensinando. E a palavra usada aqui foi: ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas e praticarem prostituição. Ele ensinava, ele mostrava a brecha, ele trazia uma condição para as pessoas não se purificarem, não santificarem, doutrinas criadas no sentido de distanciar você de Deus. Doutrinas criadas no sentido de colocar algo na sua frente que vai fazer com que você não enxergue a verdade, com que você não enxergue em Deus. É assim que os falsos profetas agem. É assim que os falsos profetas fazem. Então, quando nós lemos a história de Balaão, a gente percebe como um homem que conhecia Deus, que escutava Deus, que falava com Deus, pode ser tão cego. Pode ser tão cego. Sabe como? Porque ele não conseguiu lidar com a deformidade que tinha no coração dele, que era a avareza. Ele gostava de dinheiro. E por causa disso, ele contaminava as pessoas para poder ele ter o prêmio da injustiça. E por causa disso, ele enganava as pessoas para poder manter a condição dele de profeta, poder manter o favor do rei. Ele se juntou com o rei para destruir um povo a quem Deus abençoou, porque ele queria o prêmio, o dinheiro, o pagamento que o rei tinha para dar para ele. Parece tão fútil, né, quando a gente olha daqui, de longe, tantos anos depois. Mas se a gente for andar por aí e olhar no dia de hoje, nós podemos perceber com clareza vários homens que começaram em Deus e se venderam por causa de riqueza, de luxúria, de poder, de fama. Ah, como se corrompe o coração do homem. Eu tenho procurado manter o meu coração em Deus. Eu tenho procurado preservar a minha simplicidade e a minha comunhão com Ele.
Porque eu sei que eu vou prestar conta disso quando chegar no céu. Eu vou prestar conta daquilo que o Espírito Santo tem me ensinado. Eu vou prestar conta de cada live que eu fiz. De cada pessoa que eu ensinei. Cada um. Eu vou prestar conta diante de Deus. E eu tenho a consciência de que eu quero chegar diante de Deus com o meu coração verdadeiro. Dizer assim, Senhor, eu falei a verdade. Quando me ofereceram dinheiro para falar mentira, eu não aceitei. Quando me ofereceram dinheiro para enganar as pessoas, eu não aceitei. Quando me ofereceram dinheiro para poder manter aquela condição mentirosa, eu não aceitei, porque eu queria que as pessoas te conhecessem da forma que eu te conheço. E é assim que eu quero ensinar para você. Para que você conheça Deus. Uma vez perguntaram a Moisés, por que só você profetiza, Moisés? Ele falou assim, queria eu que todos pudessem profetizar, que todos andassem na verdade, mas nem todos querem se achegar a Deus. Só que Balaão, apesar de não ser do povo de Israel, era um profeta de Deus, que escutava Deus, só que ele não conduzia o povo para Deus, ele só usava do dom que Deus tinha dado a ele, para ganhar em cima disso. E aquilo que foi a bênção que ele recebeu de Deus, foi também a destruição da vida dele. Amém? Aprendemos sobre mais uma pessoa, mais um personagem na Bíblia. E eu creio que a história de Balaão, ela é muito atual. Muito atual. Para provar para a gente, como eu tenho falado desde o começo, que o coração do homem ele é o mesmo. Seja lá na época do povo no deserto, seja na época dos reis, seja na época dos profetas, na época da igreja primitiva, na Idade Média, hoje, o coração do homem é o mesmo e a verdade é a mesma. Precisamos procurar andar na verdade, viver a verdade, nos alimentar da verdade, abraçar a verdade, caminhar com a verdade. E a verdade é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Pai, nós te agradecemos por tua palavra nesta noite. Te agradecemos por teu amor e tua graça. Que nós possamos caminhar na tua presença. Que teu Espírito Santo possa fortalecer o nosso coração para viver a verdade do teu amor, a verdade que nos liberta, a verdade que o Espírito Santo fala dentro de nós. Que cada um, Senhor, que tem escutado essas mensagens possa despertar, que possa arder no coração deles o desejo de buscar a tua presença em secreto, fechando a porta do quarto e buscando ao Senhor e aprendendo sobre o seu amor, sobre a sua graça, principalmente aprendendo sobre a vida eterna que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por você estar aqui conosco nessa reunião e nessa live. Que Deus possa ser glorificado através da sua vida cada vez mais. E até a próxima reunião, em nome de Jesus.